de Lucas, capítulo de número 4, e os versículos 14 ao versículo de número 21, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é propagando o nome de Jesus, a palavra de Deus, palavra essa que transforma, palavra esta que quando crida, quando o homem passa a crer, traz nele um reconhecimento da sua situação, do seu estado, da sua distância de Deus, do seu estado de pecado, da sua necessidade, ou seja, da sua real necessidade e dependência de Deus. Pois o apóstolo Paulo, ele falando sobre esta situação da humanidade, na carta aos Romanos, ele diz no capítulo 5 e o versículo 12, que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, ela passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Observe qual era a situação: todos em delitos, todos em pecados. Ele continua ainda dizendo no capítulo 3 e o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda no capítulo 6 e o versículo 23, o apóstolo Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. E este dom gratuito, Ele ofereceu a todos quanto nele crê, a todos quanto Ele aceitar. Nós podemos observar quando o apóstolo Paulo disse assim, que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou com o seu eterno amor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, e pela graça sois salvos. E éramos escravos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus,
Observe que o apóstolo diz, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia é a junção de duas palavras do latim antigo, né? Miséria e cardia, miocárdio. O que é que Deus fez? Deus pegou o homem no seu pior estado, miserável, caído, pecador, em delito. Lhe amou, lhe cobriu de sangue, lhe purificou. Amém, meus amados irmãos? E por isso que nós somos salvos pela graça. Não é merecimento do homem, não, de forma nenhuma. É a graça, a favor imerecido. Se nós estamos aqui, é porque um dia o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui dizendo que somos salvos, que somos lavados, que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Na queda do homem, meus amados irmãos, observe o apóstolo falando aqui da situação do homem. O homem passou a estar sujeito às penalidades do pecado. O salário do pecado é a morte. E daí o homem passou a estar sujeito a 3 tipos de mortes. Morte física, separação do corpo e do espírito. Morte espiritual, que é o viver separado de Deus. E morte eterna, e essa é a mais horrenda. É a pior das mortes, que é o viver separado de Deus eternamente. Na morte física, nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o Senhor dando essa sentença por causa do pecado. Quando ele disse assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e pó te tornarás. Eclesiastes capítulo 12, pregador ainda diz assim, no capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso é, meus irmãos, a morte física. Por muitas vezes a gente vai evangelizar e as pessoas dizem assim, quando eu morrer, Deus coloque a minha alma onde Ele bem quiser. Mas não é assim não. Nós somos um ser tricótomo, que temos um corpo, uma alma e um espírito. Já vimos aqui que o corpo desce à terra. O espírito sobe a Deus que o deu, conforme Eclesiastes, e resta agora uma alma. Interessante é que esta alma, ela vai para o lugar onde onde nós, em vida, escolheu para que ela fosse. A igreja de Cristo escolheu passar a eternidade com Cristo. Então, foi uma escolha nossa de escolher a Cristo como Senhor e Salvador. Morte espiritual é o viver separado de Deus. Todos aí no mundo estão mortos espiritualmente. Não consegue ver a glória de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E morte eterna, que é o viver separado de Deus eternamente, como assim falamos, é a morte mais horrenda. O Senhor Jesus, ele falou isso no capítulo 25 de Mateus e o versículo 41, quando ele diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, misericórdia, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, que o homem, ele vai ao inferno, não que seja o desejo de Deus, que Paulo escrevendo a Timóteo, diz que quer que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade.
o homem vai ao inferno por escolha, mas não que seja esse o desejo de Deus, até porque nós estamos lendo aqui Jesus dizendo que o inferno não foi preparado para a raça humana. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem vai ao inferno por escolha, mas não que seja esse o desejo de Deus. Esta é a verdadeira situação do homem. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus é esse? Que o homem peca, que o homem falha, que o homem se rebelia, que o homem se distancia, mas Ele cria um plano de salvação para restaurar aquele homem e trazê-lo de volta para o seu coração. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou, não. O projeto de salvação, o plano de salvação já estava arquitetado, preparado para resgatar o homem. Ele disse em Lucas, o Senhor Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Versículo 10, Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há jeito sim para a tua alma, nem tudo está perdido. Só basta você abrir o teu coração, dar crédito ao Evangelho de Jesus, e eu tenho certeza que a tua vida será transformada. Em João, no capítulo 3, no versículo 17, o Senhor disse assim: porque Deus, o João escrevendo, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Observa, o Deus que foi ferido, o Deus que foi magoado, é Ele que propôs, meus amados irmãos, à raça humana, a reconciliação. A parte ofendida foi que propôs a reconciliação. Nesse versículo que nós lemos, no texto em que nós lemos, nós observamos a missão de Jesus, profetizada pelo profeta Isaías 700 anos atrás. Diz a palavra do Senhor que após Jesus Cristo ser batizado, após ele ser tentado, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para ir a Galileia. E chegando na Galileia, ele começou a ensinar a palavra de Deus. E todos quanto o ouvia a falar, e todos quanto o ouviam ensinar, ficavam admirados, glorificavam a Deus por causa dos seus ensinamentos. E dali Jesus parte, ele resolve agora voltar para a cidade em que viveu, porque Jesus, pela questão do recenseamento, ele foi gerado em Nazaré. Os pais, né, Maria e José moravam em Nazaré. Por causa do recenseamento, eles tiveram que ir para Belém. De lá, foi lá onde Jesus nasceu, mas Jesus se criou em Nazaré. E ele volta para Nazaré. E o que é que acontece? Chega no dia de sábado, como era costume, foi ensinar. E um ministro pegou o livro, o rolo ali, e entregou para ele, ficou em pé, entregou o rolo, que era o livro, a Bíblia. E ele achou o livro de Isaías, quando fala essas gloriosas palavras, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. E o que é evangelho? Observe qual era a missão de Jesus.
Evangelizar aos pobres, evangelho é boas notícias, é boas novas, e novas de paz, e novas de salvação, e novas de vida eterna. Amigo ouvinte da palavra do Senhor, eu não sei se durante este dia, o dia de ontem ou a semana, você não teve boas notícias, notícias talvez que te chocaram, que te deixaram para baixo, mas hoje a igreja de Cristo, estamos aqui como servos de Deus, para te anunciar as boas notícias, a notícia de paz, de salvação, de vida eterna, e de que nem tudo está perdido. Há um Deus, há um Jesus que te ama e tem plano na tua vida. Glória a Deus. E só depende de você. Só depende de você aceitar a Ele, receber a Ele. Ele já fez a sua parte. Ele veio para isso. Observe que o profeta, ele dizia assim, no caso Jesus lendo aqui no capítulo 4 de Lucas, né? O livro de Isaías, ele dizia assim, pois me ungiu. Jesus é ungido de Deus. Ele é o Cristo ungido, o Messias. Para que ele foi ungido? Para evangelizar os pobres. E deixa eu dizer uma coisa aqui, os pobres aqui não são aqueles, não só são aqueles que não têm poder aquisitivo, não. Pobres aqui são aqueles que muitas vezes eles têm fortunas, mas são pobres espiritualmente. De Deus não entendem nada, não sabem de nada. Jesus, uma certa vez, ele disse isso. Ele disse para Laodiceia, quando ela dizia assim, observe, rico eu sou, na igreja de Laodiceia, né? Rico eu sou, e de nada sinto falta. O Senhor disse que tu és um pobre e miserável, nu, cego. É porque pode ter a fortuna que for, não tiver a Cristo, não reconhecer a Cristo como Senhor, é um cego necessitado de um guia. Glória seja dada o nome do Senhor. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 13 ao 21, o Senhor fala da parábola do rico insensato, de um rico que produziu muito. Era um rico pobre, ele produziu muito, ele tinha tantas coisas, tanto fruto, que não sabia onde colocar, o seu celeiro era pequeno para o que ele produziu. E ele começou a planejar, e dizendo assim, eu vou fazer isto, eu vou derrubar o celeiro que tenho, o armazenamento que tenho, o armazém que tenho, e vou construir um maior, e vou colocar, e vou guardar toda a minha fortuna nesse celeiro, e vou dizer, e digo à minha alma minha, come, bebe e folga. Sabe o que o Senhor disse? Louco, nesta noite pedirão a tua alma. E para quem ficará toda esta fortuna? Para quem será toda esta fortuna? Aí o Senhor diz assim, assim é para aqueles que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. O Senhor Jesus, uma certa vez, diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem tem Jesus é quem tem tudo. Nós somos ricos, meus amados irmãos. Nós fomos ricos pela graça, somos ricos pela graça de Deus. Quem tem Jesus é que tem tudo. Nós sabemos para onde vamos e estamos aguardando o dia glorioso em que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus ainda fala sobre
em Lucas, no capítulo 16, e o versículo 19 em diante, fala da parábola do rico e o Lázaro. O Lázaro, sem ter recurso, comia da migalha que caía da mesa do seu senhor, e o rico vivia em uma vida regalada, tinha do bom e do melhor. Mas um certo dia, o Lázaro partiu e foi para o seio de Abraão. Foi para o descanso eterno. Olha aí a diferença. Olha aí a riqueza. Olha aí quem é rico. Mas o rico, financeiramente, de poderes aquisitivos, partiu também. E foi para onde? Foi para o Hades, um lugar de tormenta. E o lugar estava tão difícil, estava ardendo, estava queimando tanto, que ele gritou: Pai Abraão, pede a Lázaro que toque a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou ardendo em chamas. E Abraão disse: não, agora é diferente. Agora esse é consolado e você é atormentado. Quando você estava em vida, você tinha do que queria. E o Lázaro, sofrimento. Mas aí eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, observe que o estado de consciência plena que tinha aquele rico no Hades. É por isso que eu digo que o inferno, todos que lá estão, eles estão em plena consciência e sabem de onde estão. Nesse exato momento, muitos estão arrependidos por não ter dado crédito ao Evangelho de Deus, aquele irmão, aquela irmã que com a literatura pregou, evangelizou e disse: filho, filha, entrega a tua vida para Jesus antes que seja tarde demais. Observe que ele se lembrou, olha, ele se lembrou que tinha 5 irmãos, então olha, avisa meus irmãos, manda alguém lá, para avisar os meus irmãos que não venham para cá. E o Senhor disse assim: lá tem Moisés e os profetas, ouça-os. Ai desse mundo, nós estamos aqui como os profetas de Deus. Ai desse mundo se não ouvir os profetas que Deus levantou para anunciar este dia. Esse dia em que a humanidade vai se deparar, nós somos os profetas de Deus para anunciar este mundo que Jesus vai voltar e que a morte pode ser uma realidade na sua vida e você partir sem Cristo. E como eu costumo dizer, é a morte mais horrenda, porque depois da morte segue-se ao juízo, e o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Ainda no em Marcos capítulo 8, versículo 36, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No versículo 19, ele disse que veio dar vista aos cegos. Muitos têm a visão física perfeita, mas são cegos espiritualmente, não veem a glória de Deus, pois o pecado impede que ele enxergue. Isaías capítulo 9, o profeta Isaías no capítulo 9, o versículo 2, ele diz assim: o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre o que habitava na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Jesus, ele veio te dar a visão, veio restaurar a tua visão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 4, ele disse: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. João capítulo 8, versículo 12, diz assim, ele disse, o Senhor dizendo: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus ainda no capítulo 19 desse texto que ele leu de Isaías, ele diz que ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Somente Cristo, ele pode proclamar a liberdade aos cativos, porque ele veio desfazer, ele veio destruir as obras de Satanás. Amém, meus amados irmãos? Só Jesus, ele tem o poder de destruir as obras de Satanás. Lucas, o Senhor, Lucas, escrevendo no capítulo 8, versículo 26 em diante, ele fala de uma operação na vida de um homem cativo, de um homem endemoniado, aquele gadareno que andava, meus amados irmãos, despido, cheio de demônio. Ele disse que era legião. Quando Jesus perguntou qual era o seu nome, ele disse legião. Imaginem que é muito demônio. 6.000 demônios, meus amados irmãos, em uma pessoa só. Por isso que esse homem, ele morava nos sepulcros, prendiam ele em cadeias, em grilhões, em corrente. Ele tinha uma força terrível e quebrava as cadeias, as correntes, e todo mundo se assustava. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor foi até Gadara, quando de longe ele gritou, ele se ajoelhou diante do Senhor e perguntou: o que vieste fazer, Senhor Jesus? Interessante que diante de Jesus, os demônios, ele tem que se prostrar. Todo mundo tinha medo daquele homem de Gadara, mas quando Jesus chegou, ele teve que se prostrar e gritou: o que vieste fazer antes do tempo? Viesse me perturbar antes do tempo? E Jesus o expulsou, libertou aquele homem, deu permissão para que aqueles demônios, aqueles 6.000 demônios, entrassem em uma manada de porcos que passava por ali e se perdeu, se morreu num despenhadeiro. Mas observe, meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Jesus liberta aquele homem, quando é no outro dia, observe só, um endemoniado que todo mundo tinha medo. De repente, quando Jesus entra no barco, que vai embora, quem é que está lá? Em perfeito juízo, tomado banho, vestido, pedindo para seguir a Jesus, é aquele ex-endemoniado de Gadara, querendo fazer a obra. Jesus disse: não, fica aí, vai pregar o evangelho. E aquele ex-endemoniado foi um missionário lá em Gadara. Amém, meus amados irmãos? Esse viciado que você conhece, esse drogado, esse bêbado que você conhece, ele pode ser um mensageiro do evangelho, se você anunciar o evangelho de Jesus. Você está vendo um bêbado, um drogado, Jesus está vendo um mensageiro do evangelho. Por isso, a importância de nós anunciar o evangelho de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus libertou aquele homem. Ainda, meus amados irmãos, nós podemos ver que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele disse o seguinte, que no versículo 19, ele veio apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável, meus amados irmãos, que o profeta Isaías estava profetizando, ele é muito maravilhoso, porque estava se tratando do ano do jubileu, descrito lá em Número, em Levítico, capítulo 25. Observe que o Senhor disse que os judeus, eles tinham que trabalhar 7 anos
A cada 7 anos, seria ciclo de 7 semanas de anos. Lembre-se, um ciclo de 7 semanas de anos. Não era 7 semanas de dias, era 7 semanas de ano. Eles trabalhavam 6 anos. No 7º ano, era o ano sabático. Neste ano, eles não poderiam cavar a terra, arar a terra, plantar na terra, porque a terra tinha que descansar. Eles só poderiam plantar, arar a terra, trabalhar na terra 6 anos, porque no 7º era o ano sabático. E isto era um ciclo de 7 anos, 7 vezes 7, 49. Quando fosse no 50º ano, era um ano da libertação, era o ano do jubileu. Nesse ano de número 50, nesse ciclo de 7 vezes 7, e cada 7º ano, um ano de descanso, no 50º ano, era o ano do Senhor. O que é que fazia neste ano? Aqueles escravos, era a prática da escravidão ali, meus irmãos, era muito comum. Muitas vezes as pessoas estavam endividadas e não tinham com que pagar, então tomava o filho, o marido e ficava como escravo, a terra era tomada. Mas neste ano, o ano do jubileu, tinha que devolver o escravo, tinha que libertar o escravo, tinha que devolver a terra. Se dizia que no ano 49º, era um ano que tinha que se comprar terra muito barata, porque no 50º ano tinha que devolver a terra. Foi este ano que o Senhor, ele veio apregoar, que é o ano aceitável do Senhor, é o ano em que ele veio libertar, é o ano que ele veio dar a libertação aos cativos, aos oprimidos. Amém, meus amados irmãos? Jesus fala da história daquela mulher samaritana, João 4. Os irmãos sabem muito bem que um judeu não se comunicava com os samaritanos, mas Jesus, ele queria libertar e acabar com toda aquela rincha que tinha entre judeus e samaritanos. Diz que era necessário passar por Samaria, não era uma necessidade assim geográfica, a necessidade ali era espiritual. Ele queria libertar aquela mulher, uma mulher que era escrava do horário. Ela iria pegar água no poço de Jacó a um meio-dia, uma hora que ninguém iria. E chega Jesus, cansado na herdade ali de Jacó, na cidade de Sicar, senta e daqui a pouco chega uma mulher com um cântaro, e era exatamente com ela que ele queria ter um encontro. E chega para ela e pede água. Samaritano, os judeus cortavam o caminho, não bebia em copo, não comia em nada que o samaritano comia. Mas Jesus estava disposto a restaurar aquela mulher e vai lá e pede água a ela. E ele disse: você não tem com que tirar, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, bebeu, deu água aos seus animais. E Jesus disse: olha, se tu soubesse, se tu conheceras o dom de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Tu dava água a ele e ele te daria água que ia jorrar na tua vida, aleluia, uma fonte de água viva. É esta fonte, é esta água que Jesus quer dar a você, pecador, nesta noite. Eu quero, de tudo quanto temos dito e ouvido, diz a palavra de Deus que o fim é temer a Deus
e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.